Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre TV, filosofia e política. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o professor Murilo Correia, que é doutor em filosofia e teoria geral do direito pela USP, Universidade de São Paulo. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado você, Ney. Um prazer e uma honra ser convidado por ti no Opinião. Nós voltamos em instantes. Por favor, fique com a gente. Programa Opinião. Apoio. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Box 101. O mundo virtual ao seu alcance. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco. O tema de hoje, TV, Filosofia e Política. Comigo no estúdio está o professor Murilo Correia, doutorado pela USP, Universidade de São Paulo, nas áreas de Filosofia e Teoria Geral do Direito. Parabéns, não é fácil, nem uma área nem outra. Professor, o senhor é um dos autores do livro Pensar na Netflix, séries de pop, filosofia e política. E também o organizador da obra, junto com o professor Bruno Cava. Eu gostaria que o senhor me explicasse, em primeiro lugar, por que a Netflix? Ok. Ney, a Netflix é uma escolha absolutamente ordinária, né? A ideia que está por detrás de propor um pensamento a respeito da Netflix passa por a gente identificar, em primeiro lugar, um movimento de pensamento que já estava acontecendo, né? Uma série de autores razoavelmente jovens, né, do ponto de vista etário mesmo, e com um pensamento minimamente fresco, né, novo, com algum tipo de capacidade de inovação na área da filosofia, na área da teoria, e que se dispusessem a enxergar algumas possibilidades para além da crítica das imagens em uma plataforma de streaming que é transversal, quer dizer, ela atravessa o cotidiano, ela atravessa a vida de um sem número de pessoas todos os dias, ela se integra ao nosso cotidiano, e isso faz com que a gente deixe de imaginar a filosofia como sendo um campo do saber humano dedicado a saberes absolutamente celestes, né, absolutamente superiores e, portanto, intocáveis, né? Muito pelo contrário, a filosofia, se a gente puder chamar ela de uma disciplina, eu acho que isso é até um pouco impróprio, mas diríamos que ela é uma disciplina ou ela é uma experiência do pensamento ou uma prática do pensamento que deve se encarregar de tocar o real, né? Ela deve arranhar a superfície do real. E propor, portanto, a Netflix é justamente tentar fazer esse movimento que talvez pareça, à primeira vista, um pouco contra-intuitivo, né? De arranhar a superfície da realidade, arranhar um objeto cotidiano e tentar retirar dali alguma coisa de nova do ponto de vista político mesmo. Uhum. Professor, nós vemos aqui na obra que existem vários autores. O senhor é um dos organizadores da obra, além de ser um dos autores, junto com o professor Bruno Cava. E o que vocês se propõem é algo que realmente foge do usual. Mas entre a nomenclatura utilizada e também as técnicas utilizadas para avaliar esse conteúdo da Netflix, está o que vocês denominam de pop filosofia. Quando surge esse conceito e do que exatamente se trata? Ok. A pop filosofia é um conceito que remete a um procedimento do pensamento que exige daqueles que a praticam uma capacidade de fazer o pensamento e o conceito serem afetados por um tipo de intensidade, né? Um tipo de intensidade que a gente poderia dizer pop, né? Então, a pop filosofia ela é algo diferente, por exemplo, de uma filosofia popular, ou de uma filosofia pop, ou de uma filosofia para as massas, né? O autor responsável por inventar esse conceito, inventar esse procedimento de pensamento, ainda que não tenha feito isso de maneira sistemática, ainda que tenha feito isso de maneira bastante difusa ao longo da sua obra, foi o Gilles Deleuze, né? Um filósofo francês, do pós-estruturalismo francês, extremamente importante no momento do maio de 68, né? Que realmente provoca um absoluto deslocamento do ponto de vista da metafísica
contemporânea, né? Tanto é que o próprio Foucault, em alguns textos, né, o homenageia, dizendo um dia o século será deleuziano, né? Um dia a forma de pensar será praticamente correspondente à forma deleuziana de se imaginar conceitualmente. Mas, de todo modo, aquilo que Deleuze propõe é fundamentalmente que nós sejamos capazes de afetar o pensamento por uma intensidade pop, que é exatamente o tipo de intensidade que circula por aqueles circuitos comumente chamados de indústria cultural. Isso impõe, na verdade, um outro tipo de relação com esse campo de sentido que é o campo da cultura, né? E que é o campo do vivido, que é o campo do experimentado diariamente por nós. Um teórico muito próximo de Deleuze, que foi, na verdade, um coautor de muitos textos com Deleuze, e dos textos mais radicalmente inovadores, foi um psicanalista francês chamado Félix Guattari. E Guattari afirmava que nós nos encontramos num momento, né? Ele afirmava isso já na década de 70, 80, mas acho que esse diagnóstico não perdeu nada da sua atualidade, muito pelo contrário, ele se confirma cada vez mais intensamente. Ele dizia que atualmente nós estaríamos como que imersos, como que afogados numa imensa quantidade de produção de signos, né? E que, portanto, todo o nosso inconsciente mesmo seria, e esse inconsciente não é necessariamente o inconsciente individual da psicanálise, né? Um inconsciente muito mais coletivo, muito mais de fluxos, né? Eles chamavam isso de inconsciente maquínico, né? Um inconsciente de produção. Estariam completamente afogados em semióticas, né? em linguagens, em produção de signos, em produção de sentidos atrelados ao capitalismo, ou seja, gerenciados pelo capitalismo. Então, isso impõe, né, à pop filosofia uma tarefa bastante ingrata, mas ao mesmo tempo especialmente inovadora, porque se trata de estar por dentro desse circuito de imagens e contra esse circuito de imagens, quer dizer, diferentemente daquilo que as teorias críticas geralmente pautam, né? E aqui eu me refiro tanto ao pensamento alemão, né? A tradição alemã da teoria crítica, especialmente da teoria frankfurtiana, né? Então, penso em Adorno, penso em Horkheimer, penso no próprio Walter Benjamin, que alguns aliariam, né, ao movimento frankfurtiano. Não seria o caso de denunciar as imagens ou de denunciar a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, né, como uma espécie de horizonte homogêneo que produz uma série de sentidos que são reduzidos, enfim, à mesmidade, né, a uma certa identidade homogênea sem nenhuma capacidade de produzir diferença. Pelo contrário, né, o trabalho de uma pop filosofia é, em primeiro ponto, se deixar afetar por essa intensidade pop, o que não significa uma simplificação da filosofia, mas, por outro lado, tornar possível, né, que essas intensidades pop, ao afetarem o pensamento, sejam capazes de produzir pensamento a partir da nuance dessas pequenas ou dessas menores diferenças que são produzidas por esse campo de imagens aparentemente homogêneo, né. Deleuze também dizia uma coisa bastante interessante nesse sentido. Ele dizia que quando a gente vai ouvir, por exemplo, música clássica, né, uma peça erudita, quando a gente vai ouvir Bach, por exemplo, não existe Bach simplificado, né? A gente simplesmente entra em contato com aquele meio sonoro, a gente entra em contato direto com a complexidade daqueles arranjos, daquelas notas, daquela composição, né, se a gente for pensar em termos de sonoridade, né, bem material, de tal modo que não existe um Bach simplificado, como não vai existir um Deleuze simplificado, como não vai existir um Foucault simplificado ou qualquer outro filósofo que a gente poderia falar. Não há um Platão simplificado ou um Aristóteles, né? Então, o desafio da pop filosofia é precisamente esse, deixar o pensamento ser afetado por uma intensidade pop, que seja capaz de traduzir a sua complexidade sem anular a sua complexidade interna, né? E arrancar de todo esse processo essas diferenças mínimas que não cessam de percorrer esses circuitos de produção de signos nos quais a nossa consciência e o nosso inconsciente estão completamente afogados, como diria o Guattari. Professor, o senhor usou uma série de referências acadêmicas, eu vou tentar aqui juntar alguns desses trechos da sua resposta,
não necessariamente para traduzir o seu pensamento, porque eu acho que ele ficou claro para quem entende de filosofia e também, diga-se de passagem, um pouquinho de comunicação. Eu tive a felicidade de dar aula de teoria da comunicação. Então, a Escola de Frankfurt, para quem não sabe, a Escola de Frankfurt reúne um grupo de pensadores da primeira metade do século XX que começaram a analisar os produtos daquilo que se chama de indústria cultural, ou seja, aquilo que a cultura produz de maneira industrial, como uma indústria de automóveis faz automóveis. E aí nós temos a TV brasileira, por exemplo, que é campeã em produtos culturais ligados a essa mídia específica, ok? Então, isso seria a indústria cultural de uma maneira muito simplista, diga-se de passagem. E quando o senhor fala de signos, a gente fala que, em teoria da comunicação, eu costumava simplificar isso para os meus alunos, signo é tudo aquilo que tem significado. É óbvio que parece muito simplista, visto num primeiro momento, mas não. Né? O signo, para você que está me acompanhando, é uma estrutura antiga, já era discutido na Grécia Antiga, diga-se de passagem, dentro da filosofia, mas nos tempos de hoje nós podemos dividir a estrutura do signo mais ou menos em 3 partes. O referente, que é o objeto concreto em si, por exemplo, um livro, a parte física do livro seria o referente. O significante seria tudo aquilo que dá acesso ao significado que se encontra na sua memória. O significante seria a palavra, livro, a imagem de um livro, por exemplo. E o significado, a imagem que você tem dentro da sua cabeça quando a gente usa o signo livro, ou seja, a palavra livro. Dito isso, professor, ou seja, feitos esses comentários à parte, eu preciso perguntar para o senhor o seguinte. A Netflix, na realidade, é uma desculpa para vocês falarem desse universo pop. Seria mais ou menos isso? Ao mesmo tempo em que, sim, é uma desculpa, óbvio, é uma desculpa extremamente esfarrapada, inclusive. Ao mesmo tempo em que ela é uma desculpa, ela também é um horizonte de sentido. Né? Até pela penetração que ela tem hoje em dia, né? Exato. Ela é um campo de provas, ela é um campo de experimentação, né, do pensamento. Porque o que se passa é precisamente isso, quer dizer, a gente pega um objeto que é transversal. Ele atravessa por tudo, ele atravessa por todos, e se não atravessa por todos, até por questões de acesso à internet, acesso à informação, acesso a uma diversidade significativa de mídias, né, ela tem essa tendência ou essa potência de atravessar. Então, em tese, todos estaríamos de alguma maneira ligados a esse novo capitalismo de plataforma, né, que a Netflix faz parte. Ela é um elemento, né, desse capitalismo de plataforma, uma espécie de capitalismo sem capital, né, uma espécie de capitalismo que funciona a partir do capital das telecoms, né, das indústrias de telecomunicação, das estruturas de telecomunicação, como por exemplo da internet, por um lado, e dos aparelhos dos usuários, conectando, né, uma espécie de desejo de consumo de imagens com um desejo de produção de imagens, né, ou um desejo de consumo de signos com um desejo de produção de signos. Mas, ao mesmo tempo, é um campo de provas, um campo de experimentação extremamente interessante, porque ele permite curto-circuitar, quer dizer, ele permite uma espécie de coincidência, que não é necessariamente identidade, né, mas uma coincidência, entre o produtor de imagens e o consumidor de imagens. Quer dizer, essa divisão, essa distinção, que por tanto tempo foi tão clara entre produção e consumo de signos, especialmente com as redes sociais, e a Netflix como ela não chega a ser uma rede social, embora ela tenha uma certa tendência ao compartilhamento, né? Os planos familiares, inclusive, a própria empresa, né, incentiva que as pessoas tenham uma conta e compartilhem, né, com amigos, familiares, etc., a partir de perfis. Né? Mas seja como for, a Netflix ela também surge como uma espécie de campo de testes. Né? Quer dizer, ela é alguma coisa com a qual o pensamento pode se conectar, o conceito pode se conectar. Ela é uma produtora de conceitos e ela pode funcionar eventualmente como uma incentivadora do pensamento mesmo. Né? Então, a nossa tese nesse aspecto é bastante forte, né? Contra uma série de tradições, né, filosóficas mesmo, e críticas, que basicamente recusam as imagens, e recusam principalmente as imagens de um capitalismo industrial ou pós-industrial,
A gente falou aqui da Escola de Frankfurt, mas a gente poderia estar falando, por exemplo, de um livro extremamente famoso de um situacionista francês que foi o Guy Debord, né, com a Sociedade do Espetáculo. Ao invés de recusar o espetáculo é pervasivo, né? Ele tá em todos os lugares, ele penetra nos mínimos detalhes da vida cotidiana. Não existe exatamente uma posição de deserção completa em relação às mídias. Em algum ponto a gente toma contato com elas, em algum ponto a realidade do trabalho, do capital, enfim, das relações sociais nos exige essa conexão, né? Então, essa forma muito sutil, né, que nos insere progressivamente e de maneira cada vez mais total nesse mundo, é aquilo que, em bloco, as teorias críticas recusam. E a nossa crítica é precisamente essa, é que não se trata nem de dizer que as críticas da teoria crítica, né, ou que as críticas da teoria sobre a sociedade do espetáculo sejam necessariamente inválidas, mas de afirmar que elas podem ser encaradas politicamente sob um novo ângulo que corrige uma certa solidariedade que essas recusas, assim, em bloco e prontas, apresentam, né? Porque quando eu simplesmente digo, bom, eu vou tentar participar o mínimo possível do Facebook, vou tentar participar o mínimo possível do Instagram, vou tentar não ter uma conta no Twitter, né? Não vou assinar a Netflix e por aí afora, no fim das contas, esse mundo não deixa de existir, por mais que nós o recusemos, né? Ele não deixa, inclusive, de nos solicitar, por mais que nós o recusemos. Então, é a tentativa de esboço de uma nova alternativa política, né? Que nós estejamos entre as imagens, né? E eu acho que aí a própria noção de entretenimento pode ser virada por fora, né? Entreter significa, na verdade, encontrar-se entre, né? E a própria noção de diversão. Diversão também significa não simplesmente diversão no sentido de se divertir, né, ou de enfim, esquecer os problemas por um minuto, suspender o seu juízo por algum tempo, fazer um uso narcótico, né, das imagens ou da Netflix. Geralmente solitário e narcótico, né? Mas fazer um uso diversional no sentido etimológico do termo, que significa produzir uma relação com esse campo de provas, com esse meio, que nos permita divergir, né, desses comportamentos conformes. Professor, eu quero que o senhor traduza para o público de casa agora o que é a teoria crítica e o que sintetiza a obra A Sociedade do Espetáculo. Pode ser? Pode Rapidamente, ser. por favor. Ser. Bom, com relação a esse tema, né, que é o tema das mídias, da obra de arte especificamente, a teoria crítica ela representa um momento em que se percebe aquilo que o Benjamin vai chamar de perda da aura da obra de arte. Quer dizer, a obra de arte ela é pensada, num primeiro momento, como uma estrutura sensível, né, uma estrutura que afeta a sensibilidade e que apresenta um certo caráter de unicidade, de identidade, de irrepetibilidade. Quer dizer, nós vamos ao museu, por exemplo, ver, sei lá, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, né? E a gente é afetado justamente pelo seu caráter único, irrepetível, né? Afetivo, né? O mistério do sorriso da Mona Lisa e coisas do gênero. O que acontece, e até é interessante a gente usar a Mona Lisa porque isso vai nos permitir, inclusive, explicitar um pouco melhor, explicar um pouco melhor o que é o procedimento pop. Aquilo que a obra de arte, na era da sua reprodutibilidade técnica, passa a significar é uma destruição dessa aura toda especial e única da obra de arte. A partir do momento em que a mesma obra pode ser reproduzida com uma fidelidade absoluta, né? As cópias até mesmo, os frankfurtianos chegam a brincar com isso, né? Cópias até mesmo melhores do que o original, podem ser produzidas, mais perfeitas tecnicamente do que o original, passam a ser produzidas em escala industrial. Então todo mundo pode ter a Mona Lisa na sua casa, né? Se você gosta muito dela, você pode ter uma gravura, você pode estampar ela numa caneca, você pode estampar ela numa camiseta e andar com ela pela rua e por aí afora. Então isso deixa bem marcado o viés politicamente negativo, né? Parece que estamos perdendo algo, né? Aquilo que os artistas
pop conseguem fazer, como, por exemplo, o Roy Lichtenstein, o Andy Warhol. O Andy Warhol brincou justamente com a Mona Lisa, brincou com a Marilyn Monroe, brincou com as latas de sopa Campbell, né? Foram tentar produzir diferenças, né? E fazer com que elas ressoassem com a sensibilidade dos espectadores, enfim, dos consumidores de arte. Fazendo ao mesmo tempo uma espécie de atitude solidária com esse circuito de produção incessante de imagens e cópias, e ao mesmo tempo destoando dele, quer dizer, criando uma certa subversão interna desse circuito. Então, uma das obras do Andy Warhol consiste justamente numa série de rostos, né, da Marilyn Monroe, que são absolutamente idênticos entre si, mas as cores e os padrões vão variando, né? Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está explorando o clichê, ele está explorando a mesma imagem repetida até o nível de uma certa angústia ou de um certo enjoo, né? Quer dizer, a gente vê a mesma imagem até enjoar. Mas, ao mesmo tempo, isso conserva, né, um certo ar de subversão. Por que eu digo isso? Porque se repetir é o procedimento dos circuitos capitalistas, né, o próprio mercado de arte e o mercado subsidiário à arte, né, desses produtos de segunda linha que reproduzem uma imagem, eles vão viver justamente da unicidade, da possibilidade de se ter alguma coisa parecida em casa. Né. Aquilo que eles estão fazendo a partir de cópias de cópias de cópias, né, é justamente destronar o poder do original. Né. É basicamente aquilo que nós tentamos fazer a partir desse livro, né. Tentar afirmar uma potencialidade interna das cópias, né. As cópias, elas se põem com uma absoluta capacidade subversiva, dependendo de como você as tencione. Né. A gente retira isso diretamente do procedimento pop na arte. Né. Então, não são só esses autores das artes, autores, na verdade, de artes visuais de que a gente se vale. A gente se vale também, por exemplo, do tropicalismo. Né. O tropicalismo foi, no Brasil, uma espécie de momento pop na música. Né. Ao mesmo tempo em que se fazia uma música absolutamente cerebral, né, com algumas formatações, inclusive, lisérgicas, né, ao mesmo tempo se conseguia produzir, né, uma absoluta penetração. O tropicalismo foi, de fato, um fenômeno de massas, né, no momento dos festivais. Então, qual acaba sendo a tese básica desse texto? Né? Em primeiro lugar, chamar a atenção para a necessidade de a gente produzir uma espécie de suspensão do nosso juízo, que não deve ser simplesmente um juízo de gosto. Né? Deve ser uma nova capacidade, uma renovada capacidade de olhar para a realidade tal qual ela é e de nos encontrarmos, de alguma maneira, situados nessa realidade. Por isso, entreter-se, né? No sentido de encontrar-se em meio a, né? Ou encontrar-se entre as imagens. E segundo momento, acho que esses dois termos ajudam a gente a delimitar um pouco melhor a questão. Ao invés de recusar esse mundo das imagens no qual as nossas subjetividades já estão de pronto imersas, né? Tentar produzir pequenas diversões, quer dizer, tentar produzir pequenas divergências, né? No sentido de produzir desvios a partir dessas cópias ou dessas identidades. E é aí que esse projeto passa a se revelar efetivamente político. Né? Suspensão do juízo de um lado e a produção da diversão como divergência, né? Da diversão como não conformidade, internamente a esse processo, a esse campo de experimentação que é a Netflix. Perfeito. Professor, nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Por favor, fique com a gente. Programa Opinião. Apoio. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Box 101. O mundo virtual ao seu alcance. Olá, estamos de volta com o programa Opinião e o tema é TV, Filosofia e Política. Comigo no estúdio está Murilo Correia, professor com doutorado na USP em Filosofia e Teoria Geral do Direito, que é um dos autores do livro Pensar a Netflix, séries de pop, filosofia e política. Professor, o senhor falou sobre o caráter quase subversivo de
se divertir de maneira crítica, podemos colocar assim, né, consumindo determinados conteúdos. O fato é que o mundo pop, ele se encontra inserido na nossa realidade. Então, nós temos realmente um consumo de produtos culturais. Esses produtos culturais fazem parte da nossa vida, se encontram na tela do celular, na tela da TV, na rádio, nas revistas, nos jornais, enfim, não importa o lugar para qual a gente se vire. Quando a gente tenta estabelecer um vínculo de comunicação, esse universo pop se encontra ali. Se esse universo pop é visto de uma maneira mais moderna, menos celeste, como o senhor disse no bloco anterior, ou seja, menos erudita pela filosofia, e aí surge o caminho da pop filosofia, que ótimo, né? Há como traduzir esse tipo de informação que é ventilada constantemente. Quando eu falo informação, tudo é informação, de maior ou menor complexidade, mas é. E a obra de arte não deixa de ser. Tá? Seja ela uma série de TV ou um filme presente na Netflix, por exemplo. E quando a gente fala de política, a gente não fala de política partidária, né, mas sim de política como arte de relacionamento humano. Lógico que a gente pode passar por conceitos de filosofia política que daí vão desde o comunismo, embora seja uma teoria econômica, na sua origem o comunismo, mas desde o comunismo até doutrinas que são muito mais próximas a um pensamento de direita, né? E dentro desse pensamento de direita, dentro daquilo que a gente encontra na sociedade de consumo própria do nosso universo, a Netflix acaba tendo um papel realmente comum, como o senhor disse no bloco anterior, nos dias de hoje. Dentro daquilo que foi colocado pelos diferentes autores da obra, né, nós temos séries que são analisadas por uma determinada perspectiva. E essa perspectiva acaba, no mínimo, sendo curiosa. Por exemplo, Mr. Robot, Capitalismo e Esquizofrenia, né, de um dos seus colegas aqui, de um dos autores do livro. Esse conhecimento, né, esse tipo de análise, por que Mr. Robot? O que esse autor especificamente, nesse texto, por exemplo, analisa dentro daquilo que se encontra disponível na Netflix? Perfeito. É interessante você citar essas questões todas. Quer dizer, de um lado existe uma inevitabilidade, né, uma inserção que é praticamente necessária, que é praticamente uma inserção de sujeição, no interior disso que eu estou aqui chamando muito genericamente de circuitos, né? De um circuito que ao mesmo tempo, como a gente vinha conversando, é um circuito de signos, de significados, de elementos capazes de produzir sentido em comum, mas que também produzem valor, né? Ou produzem valor, ou produzem, enfim, um ato de consumo que se espraia no ato mesmo de ver, né? De assistir, de ter uma atenção à disposição. Isso é bastante interessante porque, e já tento tematizar um pouco pelas bordas a pergunta a respeito do texto do Zé Tom sobre o Mr. Robot, Capitalismo e Esquizofrenia, porque pensar a Netflix é problematizar, em primeiro lugar, a relação entre uma sociedade que produz cada vez mais elementos imateriais, né? Quer dizer, hoje o grande elemento de valoração do trabalho, ele deixa de repousar sobre o trabalho material, de transformação ou de destruição de elementos da natureza para formar novos produtos materiais, né? E ele passa a ser centrado, como você bem frisou, na produção de informação e daquilo que a gente muito mais genericamente está chamando aqui de signos, né? De semioses, de semióticas, de capacidades de comunicação, de linguagem, de transmissão de afetos, de transmissão de emoções ou de paixões e por aí afora. Isso é extremamente interessante porque faz com que a gente perceba
que especialmente a partir depois da Segunda Guerra, né, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, e da reconfiguração do capitalismo no nível global, a gente tem uma passagem de uma mecânica que é tradicionalmente chamada de fordista, né, essa mecânica industrial, cujo centro é habitado pelo trabalho material, esse trabalho de destruição de elementos da natureza para forjar novos objetos com certo valor de uso e que, portanto, são passíveis de um certo valor de troca. E a gente tem uma nova hegemonia, especialmente a partir dos anos 60, 70 em diante, né, uma hegemonia que vai ser exponencializada com as redes, a internet, a televisão também vai ter um papel nisso tudo, as novas mídias, né? As redes telemáticas, as novas mídias vão ter um papel sociotécnico nessa organização nova do trabalho e do capital, que levam o capitalismo a uma nova estatura, a um novo momento de valorização e de abstração. Então, para a gente deixar uma coisa clara, o capitalismo ele funciona abstraindo, né, sempre. Isso é uma verdade, tanto quando a gente pensa no marxismo clássico e num capitalismo de tipo industrial. Isso permanece sendo uma verdade, apesar de se dar em um novo nível, naquilo que a gente vai chamar de configuração ou de modelo pós-fordista de economia. O que é que caracteriza esse modelo pós-fordista de economia? A ascensão de um tipo de trabalho novo, né, em que o valor já não reside mais na coisa ou no objeto físico, material, no seu valor de uso ou no seu valor de troca, mas esse valor de troca é transportado cada vez mais intensamente para elementos imateriais do trabalho e das relações humanas. Isso é extremamente interessante, porque basicamente aquilo que a Netflix faz e aquilo que a gente faz em redes sociais, né, é literalmente trabalhar de graça para grandes corporações, produzindo signos, produzindo sentidos, a partir da nossa teia de relações pessoais, a partir da nossa rede de afetos, né, porque as nossas famílias estão nas nossas redes sociais, nossos amigos estão nas nossas redes sociais, e assim sucessivamente. E é exatamente essa capacidade, né, de produção de significado, de circulação de comunicações, que gera valor e que gera dados que vão ser economicamente explorados, né, que vão ser economicamente, inclusive, comercializados, muitas vezes sem o nosso conhecimento e sem a nossa expressa autorização, em mercados internacionais. Então, é absolutamente interessante a gente pensar que nós passamos, por exemplo, a ser funcionários do Facebook, nós passamos a ser funcionários do Instagram, né? O Instagram é uma rede social que a juventude tem, quer dizer, os adolescentes estão muito mais concentrados hoje no Instagram do que, por exemplo, no Facebook ou em outras redes sociais. Embora eles tenham praticamente todas ou muitas delas, né? E o Instagram tem uma lógica muito própria de apropriação. As fotos que você tira e posta são fotos que já, pelo simples fato de você postá-las no Instagram, elas já se tornam imediatamente propriedade da plataforma. Então, se eles quiserem usar uma fotografia que a gente tira no Instagram e posta lá, eles podem utilizar sem nenhum problema, sem dever nenhum dinheiro a você, sem te remunerar de forma nenhuma, sem te dever direitos autorais, porque você, quando posta na plataforma, cede os direitos autorais da plataforma e os direitos de exploração econômica, né? Então isso é absolutamente fantástico, porque isso tudo está naquelas letras miúdas, né, dos termos e condições de uso das plataformas que nos parecem ser gratuitas, ou seja, parece que a empresa está fazendo alguma coisa de boa para a gente, está nos dando acesso a uma forma de socialização, e ao mesmo tempo ela nos transforma efetivamente em trabalhadores cognitivos não remunerados da plataforma. Nós somos os geradores de valor da plataforma, né? Claro que existe um elemento de estrutura, né, de estruturação desse capitalismo de plataforma. E é uma estrutura também imaterial, cognitiva, de saberes, né? Mas, ao mesmo tempo, essas plataformas funcionam de tal maneira que conseguem nos convencer de que os nossos momentos de lazer devem ser passados trabalhando para elas, né? E a gente encara isso como lazer e não como trabalho. Então, o que a gente vê nessa nova modelagem do capitalismo? Uma espécie de coincidência de dois tipos de tempo que até então eram bastante distintos e claros, né?
o tempo de trabalho de um lado e o tempo de lazer de outro, né, o tempo de não trabalho. Isso vai sendo progressivamente substituído por um capitalismo de tipo imaterial, né, por um regime de atividade contínua. Quer dizer, nem quando nós estamos descansando, nem quando nós estamos mais nas nossas supostas atividades de lazer, nós estamos alheios ao trabalho. Nós só passamos a trabalhar de outras maneiras, talvez para outras pessoas, talvez sem a chateação de ter um patrão, né, no nosso cangote, determinando como é que a gente deve trabalhar ou deixar de trabalhar, mas levados a uma outra modelagem da nossa subjetividade que nos faz querer servir voluntariamente aquela plataforma, né, nos expor, inclusive, voluntariamente, né, nessas plataformas. Então, essa relação de uma plataforma qualquer, como, por exemplo, a própria Netflix, né, e essas novas conformidades, essas novas modelagens do capitalismo e os seus processos de subjetivação ou de inclusão são essas que vão acabar sendo exploradas, né, enfim, a partir de diversos vieses pelos autores no transcurso do livro, né. A gente sempre tem que ter isso em vista, né. Entreter-se na realidade, quer dizer, estar entre imagens, não significa perder a capacidade de resistir, né? Significa simplesmente tentar resistir de uma maneira estrategicamente mais inteligente ou mais eficaz, né? Que nos permita, inclusive, mapear, mas não apenas mapear, quais são esses novos regimes de produção de linguagem, de produção de signos, de produção de afetos, de exploração de relações sociais, e como é que o capitalismo consegue, com tanto vigor e com tanta eficácia, nos arrancar ainda mais trabalho do que aquele que a gente já faz durante 8 horas por dia, 44 horas por semana, de acordo com a legislação trabalhista e de maneira não remunerada. Professor, na realidade, sua análise é surpreendente e lógica. Né? Lógica. Espero, né, que seja. Extremamente lógica, porque realmente faz todo sentido. Nós trabalhamos para as redes sociais, até pelo tempo que passamos ali dentro, e é óbvio que não existe, como se diz popularmente no Brasil, almoço de graça. Eles estão ganhando alguma coisa com isso. Uhum. Ninguém faz esse tipo de trabalho, ainda mais um trabalho que rende bilhões para eles, de graça. Embora nós façamos, né? Oi? Nós pagamos o almoço deles. Nós pagamos. Nós fazemos isso, né? Mas eles não fazem isso. Eles né? Ou seja, ninguém fornece uma plataforma dessa sem mais nem menos. Foi o que eu quis dizer. Exato, né? Perfeito. Professor, entre os assuntos abordados aqui, os produtos midiáticos aprovados, né? Tem Naruto, que é um desenho animado, muito interessante, por sinal. Né? E o Black Mirror, enfim, existem várias existem várias séries que são abordadas sobre diferentes prismas. Todas essas séries, desenhos animados, têm um viés político, têm um viés filosófico do seu ponto de vista, nem que seja simplesmente a vontade de entreter e conseguir audiência? Eu acredito que elas podem ter. Elas podem ter, e essa é precisamente a tarefa de uma pop filosofia, né? Às vezes arrancar a possibilidade do pensamento ali onde parece que existe um deserto para o pensamento, né? Um exemplo que eu posso te dar, assim, até mais concreto. Quando a gente foi organizar esse livro, Bruno e eu, muitos colegas já foram rapidamente, né, se assenhorando das séries mais interessantes, das séries mais supostamente intelectuais, né? Então, vou falar de Black Mirror, que é uma coisa que muita gente vê, realmente tem um apelo gigantesco. É uma série extremamente interessante, complexa, enfim, dá muito pano para manga para discussão intelectual. E eu comecei a observar esse movimento interno na própria organização do livro e a divisão, né, dos interesses ali, de quem ia fazer o quê. E falei, puxa, mas ok, vamos pensar assim, né? Fazer filosofia com uma série como Black Mirror, por exemplo, não é uma coisa tão difícil, porque ela já é pensada como uma espécie de suporte intelectual, né? As próprias distopias, né, como por exemplo Black Mirror elas já fornecem esse suporte para que a gente possa encarar a nossa realidade de uma maneira razoavelmente enviesada pelo sensível que há, pela sensibilidade
que a série oferece. Então, escrever filosofia a partir de Black Mirror talvez não seja um desafio tão grande. É interessante pensar, né, essa relação, mas talvez não seja um desafio tão grande. Desafio mesmo é fazer o que fez, por exemplo, o Heudiel, né, Martínez, que é um colega nosso da Venezuela que também colabora no livro, que escreve sobre vários desenhos japoneses, incluindo Naruto. Né, quer dizer, como tirar uma filosofia de Naruto. Eu mesmo fiquei olhando essas movimentações internas da organização e falei, bom, vou tentar encontrar aqui o pior tipo de série que eu já assisti na Netflix e tentar arrancar alguma coisa de interessante disso. E aí eu escolhi, por exemplo, American Vandal, que é uma série horrível, ela é péssima, ela é muito ruim mesmo do ponto de vista cinematográfico, mas eles produzem alguns procedimentos, inclusive narrativos, né, que permitem que a gente coloque uma série de coisas em questão. Um dado, por exemplo, porque às vezes as pessoas não estão nem familiarizadas com American Vandal, é uma série do gênero documentário satírico, né? Ou como se fala em inglês, mockumentary. Né? É um documentário que ironiza, né, e que funciona como uma paródia dos documentários de investigação policial, do tipo How to Get Away with the Murder, né? Do tipo CSI e coisas do gênero. Então, é a história de um estudante de ensino médio, né, de high school, né, nos Estados Unidos, que mora numa cidade absolutamente provinciana, pequena, tem o sonho de sair dali, mas ele é uma espécie de palhaço da classe. Né? Ele é o cara que está a todo momento fazendo gracinha, etc. E existe um contexto de tensionamento, porque num certo momento, 27 carros, né, de professores aparecem vandalizados. O sujeito que supostamente vandalizou havia desenhado símbolos fálicos, né, em todos os carros, todos os 27 carros, com tinta spray, né, tinha pichado 27 pênis, né, em cada um dos carros. E obviamente todo mundo tem uma resposta imediata. Né? O Dylan Maxwell, que é um dos atores principais, era o palhaço da sala, o sujeito que vivia fazendo Snapchats, desenhando pênis por todos os lados na escola, ou seja, ele era o réu óbvio, né? Ele era o culpado óbvio desse tipo de situação. O que esse documentário, ele é terrível, quer dizer, do ponto de vista cinematográfico ele é ruim, do ponto de vista da narrativa ele parece uma absoluta besteira, e não deixa de ser, mas o que eles produzem ali? Eles produzem um documentário satírico, né? Porque eles vão escolher justamente dois personagens absolutamente obcecados por descobrir a verdade do caso, para produzirem um documentário sobre o caso da pichação dos 27 carros, tentando inclusive provar a inocência dessa personagem, que é o Dylan Maxwell, de maneira tal que talvez ali até o segundo ou terceiro episódio as coisas parecem absurdas, a situação parece efetivamente grotesca mesmo, né? Mas a gente não desconfia de nada. A gente não desconfia que aquele documentário que tem toda a atenção, toda a trilha sonora, quer dizer, tudo é forjado para parecer como um CSI, tudo é forjado para parecer como um documentário sério sobre investigação policial, no fim das contas uma grande piada. Né? Estou dando spoiler, né? Mas no fim das contas uma grande piada, quer dizer, no fim das contas uma espécie de dobramento ficcional. Ok, o que é que esse tipo de procedimento narrativo torna possível questionar? Torna possível questionar a nossa própria concepção de real, torna possível questionar as próprias funções que nós inconscientemente assumimos na medida em que nós compreendemos o real e que o real, na verdade, sempre nos parece envolto por uma série de ficções, às quais nós atribuímos realidade. Né? Então, os processos jurídicos são muito úteis nesse sentido. Quer dizer, se instaura todo um processo de perseguição do acusado, do suposto responsável por isso. Ele é o tipo ideal do sujeito que faria esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, aquilo que esses meninos, né, dentro da paródia, vão comprovando vagarosamente é que existe uma série de buracos narrativos, é que existe uma série de lacunas não preenchidas que colocam a situação dentro de uma razoável dúvida, né,
De modo que não se pode afirmar de maneira incontestável que aquele sujeito foi mesmo o autor das pichações, né? Quer dizer, a série segue. Eu escrevi basicamente sobre a primeira temporada, agora já tem uma segunda, que eu sinceramente não tenho muita paciência para assistir, porque todo o procedimento já foi, para mim, já está suficientemente desvendado, né? Mas isso do ponto de vista do procedimento narrativo é absolutamente genial, né? Isso coloca em questão a nossa relação com a realidade e como nós constantemente mobilizamos ficções, né? E arrancamos dessas ficções efeitos de realidade. Então, eu realmente acredito, né, até por ter trabalhado nesse livro com um texto sobre American Vandal, que absolutamente qualquer material é intrinsecamente pensável. Né? O que a gente tem que buscar, e o que uma pop filosofia deve buscar, é compreender que tipo de procedimento de pensamento é gerado pelo próprio material. Né? Esse é o desafio. Como é que o material gera um procedimento do pensar? Como é que ele gera conceitos? Que conceitos podem ser desdobrados? Por isso, o título é Pensar a Netflix, séries de pop filosofia e política. Porque também se trata de uma política, escrever um livro para tentar fazer série com a série, né? Tentar escrever o capítulo do livro como se fosse um novo capítulo de uma série. É um capítulo que se engancha na série e que não simplesmente aplica uma filosofia a uma matéria sensível ou arranca uma filosofia já determinada de uma matéria sensível, mas permite uma espécie de hibridação com ela, né? Permite uma espécie de criação de um novo objeto que se engancha de uma maneira tão veraz, de uma maneira tão forte com a própria série, que faz pensar que o capítulo seja escrito, sei lá, talvez por um redator de série, como uma continuidade, como um spin-off da própria série e por aí afora. Então, esse eu acho que é um dos desafios que passa pelo Pensar a Netflix, e a sua maneira, cada um dos autores conseguiu, na minha visão, promover esses desdobramentos, né, com materiais muito, muito heterogêneos e a partir de pontos de vista muito heterogêneos também. Eu particularmente acho também a sua análise da série, né, muito curiosa. E quando a gente para pensar na realidade da política mundial e brasileira, a gente percebe produtos que a ficção de cada um supera a realidade em si. Né? Exato. Temos o caso de Donald Trump e de Bolsonaro, né, que eu acho que são fenômenos muito interessantes quando a gente para pensar a realidade e o que a gente faz a partir desta realidade. Ou seja, os personagens que nós criamos a partir de uma figura real, às vezes por si só caricata, que não tem o valor que a comunidade internacional ou nacional, no caso do Bolsonaro, julga. É muito curioso quando a gente começa a aplicar esse tipo de estrutura de pensamento em cima daquilo que existe. Porque cá entre nós, em relação à política, eu acho que no mundo nada é mais pop no momento do que Trump, né? E no Brasil nada é mais pop no momento do que Bolsonaro, né? Mas enfim, essa já é uma outra história. Exato. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, TV, Filosofia e Política. Comigo no estúdio está o professor Murilo Correia, que é um dos autores do livro Pensar na Netflix, séries de pop, filosofia e política. Professor, eu gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui. Eu acho que foi muito interessante do ponto de vista filosófico. Acho sinceramente que os telespectadores vão ter muito o que pensar, inclusive em alguns casos o que pesquisar, eu entre eles, né, me junto ao público nesse processo. E gostaria que o senhor encerrasse com as suas considerações finais da seguinte forma: os três campos se encontram interligados inevitavelmente nos dias de hoje? Filosofia e política permeiam tudo, inclusive a TV? Eu acredito que sim. Bom, vou começar agradecendo você mais uma vez, Ney, pelo convite tão gentil, né, e tão generoso. É sempre muito difícil a gente trazer um livro para a TV, né? E você e outros colegas também nos proporcionaram isso nas últimas semanas. Isso tudo é extremamente relevante, a gente fica muito contente, muito agradecido e muito satisfeito, né? Eu acredito que essas três dimensões, elas se constituem, sim. É claro que a televisão ela já não é mais a mesma,
Inclusive existe toda essa história, né, muito antiga, que a gente, aliás, nem remonta no livro, mas enfim, ela já, de alguma maneira, faz parte do nosso inconsciente coletivo, né, de que a televisão mataria a literatura ou o livro, né, a Netflix, de alguma maneira, mataria o cinema, né, tem cineastas aí dizendo isso a 3x4, ela liquidaria também com a possibilidade de se ver TV ou YouTube, né, enfim. Essas redes todas, elas facilitariam uma espécie de destruição generalizada dos meios de comunicação tradicionais. Aquilo que a gente vê é justamente o contrário, né? Um grande exemplo é o próprio Opinião. A gente está dentro da televisão falando de um livro que tem por objeto uma plataforma de streaming, né? Então, eu acho que isso por si só já é bastante concreto, né? Já é um exemplo bastante concreto, no sentido de provar que a sua tese está correta, né? Essas três dimensões, elas se relacionam de uma maneira bastante forte. E mesmo porque, né, e aqui eu quero relembrar mesmo o Félix Guattari, que a gente mencionou no primeiro bloco, o nosso inconsciente se encontra absolutamente afogado, né, nessas linguagens, nesses signos e nessas semióticas que o capitalismo produz. Então, negar, né, imaginar que se pode colocar o corpo para fora disso, né, e a cabeça para fora disso, e pensar sem nenhum tipo de conexão com essa realidade, ou resistir politicamente sem nenhum tipo de conexão com essa realidade, é, na verdade, uma forma de manter a solidariedade com o próprio regime de sujeição capitalística, né? Então, aquilo que esse livro tenta fazer é catalisar um processo, né, é acelerar um processo de discussão política que nos parece absolutamente urgente, atual, né, necessária, e que não tem nenhuma pretensão de fazer teoria da comunicação, muito pelo contrário, né, não temos essa capacidade, nem essa competência teórica, nem essa pretensão, mas forjar uma contribuição para que a gente possa ter pelo menos um primeiro ponto de ancoragem, né, para desenvolver justamente essa relação de uma sociedade com as imagens que ela produz e consome, e ao mesmo tempo a relação de volta, né, dessas imagens que são produzidas e consumidas como uma espécie não de espelho, mas de mapa, né, de carta da sociedade. Professor, novamente, muito obrigado. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Opinião fica por aqui, nós voltamos na semana que vem.